grande sol reflete a paz. O universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz, do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz. No universo toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz, do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Mais uma vez, nos encontramos reunidos para a leitura do Evangelho de Jesus e a explanação. Nesse momento, solicitamos a condução dos trabalhos e também saudamos a cúpula espiritual desta casa, aos irmãos encarnados que nos acompanham e aos desencarnados, solicitando orientação, intuição e condução desse momento, dessas mensagens. Nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencargo. Nesse momento, passamos a palavra para a irmã Beth, responsável pela leitura e pela explanação do Evangelho. Bom, nós continuamos com o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Para hoje nós temos: não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres, nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele, o espiritismo, vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dando a explicação de uma certa forma de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito,
Só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade e a luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que, da terra, passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, Mãe de Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá-os meio de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicada estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pelas qualidades de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Bom, algo importante que nos diz aqui é que o Espiritismo veio para esclarecer aqueles milagres, aqueles prodígios, aqueles fenômenos que fascinavam aos que desconheciam as grandes verdades. A química, a física, as ciências nos mostraram as leis naturais. O Espiritismo nos mostra, além dessas leis, as leis divinas, que sempre vão de acordo com as leis naturais. Então, não há nada que não possa ser explicado. Agora, entender isso não é assim tão fácil. Vai depender do nosso conhecimento, da nossa procura por tratar de entender o que se apresenta para nós. Então, o Espiritismo veio para derrubar esses falsos profetas. Mas eles teimam. Muitos ainda se apresentam entre nós
e aproveitam momentos em que nós estamos mais frágeis, mais sensíveis e muitas vezes conseguem enganar a muitos. O que vai fazer com que nós não sejamos enganados por eles é o nosso conhecimento. O Espiritismo nos permite entender muitos fenômenos. E é entendendo esses fenômenos que nós vamos saber diferenciar o que é falso do que é verdadeiro. Já nos diziam: conhece a verdade e ela vos libertará. Então, isso não deve ser esquecido nunca. A verdade, porque somente conhecendo a verdade nós podemos ser livres. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de enganadores, que são os espíritos desencarnados. O Espiritismo nos explica que não existe aquilo. Morreu, desencarnou, como ele era bom, como ela era boa. Ai, era uma pessoa maravilhosa. Não, não é assim. Quem em vida física foi mentiroso, vai passar o plano espiritual com a mesma característica. Quem, enquanto ocupava um corpo material, foi egoísta, orgulhoso, não vai ser pelo fenômeno da morte que vai deixar de ser. O que nós somos agora é o que nós levaremos. É lógico que se espera que com o tempo, com o entendimento, vendo o que nós fomos, o que nós fizemos e as consequências dos nossos atos, se espera que nós possamos evoluir, modificar as nossas virtudes. Lá no plano espiritual, nós conseguimos entender isso. Uns rapidamente, outros demoram mais, mas todos chegamos a essa compreensão. Voltamos para provar que entendemos. Então, o título é: não acrediteis em todos os espíritos. Justamente por isso. Não é porque um espírito nos disse que isso é verdadeiro. Porque quem mentia vai seguir mentindo. Quem gostava de fazer fofocas vai seguir fazendo fofocas, pelo menos por um tempo. Então, não podemos acreditar porque foi um espírito que me disse que isso é verdade. O Espiritismo nos permite esse contato com o plano espiritual, mas é muito importante que nós tenhamos bem claro o que é preciso para acreditar no que nos dizem. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo palavras de São João, nos lembram: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto haverá vários falsos profetas. Agora, como nós podemos saber se um espírito é de Deus? Essa pergunta é importante, né? Como saber se esse espírito é confiável? Um espírito de Deus, um espírito bom, não vai nos trazer mensagens negativas, não vai nos fazer sentir-nos com medo, não vai despertar em nós sentimentos negativos. Então, é pelas suas palavras, pela mensagem que traz,
pelas suas maneiras, pela sua conduta moral, que nós vamos saber se esse espírito é confiável ou não. E aí é muito importante os médiuns, que são aqueles que podem transmitir essas mensagens, esse filtro, prestar muita atenção para a mensagem que está chegando, porque, como nos diz, muitos virão fazendo-se passar, muitas vezes por espíritos que nós sabemos que foram bons. E não é o médium que está inventando, esse espírito pode convencê-lo de que é Maria, de que é Jesus, de que é São João. Então, muita atenção a isso, porque é uma responsabilidade muito grande receber a mensagem e transmitir, para que não sejamos nós também falsos profetas. Então, repetindo o que já foi falado, é pelas suas obras que se conhece um bom espírito, assim como pelos frutos se conhece uma boa árvore. Vamos então ficar atentos, porque o compromisso, a responsabilidade é grande e os bons espíritos estão para nos auxiliar, nunca para nos transmitir o medo e a desconfiança. Pensemos nisso hoje e sempre. Muito obrigada, Beth, pela leitura, pela explanação clara e pela reflexão que tu nos deixas até que nós possamos nos encontrar novamente. Sendo assim, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Mestre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.